Livro de Juízes, capítulo de número 7. Livro de Juízes, capítulo de número 7. E nós vamos ler aqui o versículo de número 9. Livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 9. Está escrito assim: E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão, assim seja. Amém? Nós vamos ler somente até aí a palavra de Deus. Gideão havia acabado de escolher os 300 valentes. Ou melhor, Deus havia acabado de escolher para Gideão. Deus havia dito: quem eu disser que vá contigo, irá. E quem eu disser que não irá contigo, não irá. E Deus deu 300 valentes para Gideão. E nós estamos vendo que depois disso, Deus manda Gideão se levantar e ir contra o arraial dos midianitas, porque Deus havia entregado na sua mão. Nós lemos isso aqui, versículo 9. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão, assim seja. Você crê que esta é a palavra de Deus? E pela fé, você consegue crer que Deus está entregando na tua mão esta situação? Pastor, será, pastor? Mas está tão complicado. Deus está dizendo para Gideão: desce ao arraial, porque eu estou entregando o arraial dos midianitas na tua mão. Será que você consegue crer que esta promessa Deus está também realizando na tua vida hoje? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao teu coração nesta noite. Deus está dizendo para Gideão, para que ele desça ao arraial dos midianitas, pois Deus entregou o inimigo nas suas mãos. Mas é como se Gideão, por alguma questão, ele ainda titubeasse. Sabe quando chega a hora do vamos ver, e aí a pessoa oscila, a pessoa ela trava, ela fala: será que eu vou mesmo? Será que eu me lanço mesmo? Será que eu faço mesmo? E olha que Deus já havia provado que era com Gideão, porque logo que o Espírito de Deus o revestiu, diz a palavra de Deus que Gideão orou a Deus e disse: Senhor, se realmente o Senhor vai me livrar, vai livrar a Israel através das minhas mãos, eu vou pegar este velo de lã e eu vou colocar aqui no quintal da minha casa. E eu vou pedir uma coisa para o Senhor:
que quando eu acordar, este velo esteja enxuto, e ao redor dele esteja molhado do orvalho. Se o Senhor realmente vai livrar a Israel pelas minhas mãos. Gideão foi dormir, no dia seguinte ele acorda, o velo sequinho, o velo de lã seco, e ao redor todo molhado. Aí ele diz: Senhor, não se ire contra o teu servo, mas se realmente o Senhor vai ser comigo, e vai me dar vitória sobre os midianitas, eu te peço mais uma prova. Eu peço que o velo de lã amanheça encharcado, molhado, mas ao redor esteja seco. No dia seguinte, Gideão acorda, ao redor o orvalho não caiu, mas quando ele pega o velo de lã e ele torce, ele enche uma taça de orvalho. O que Deus fez com isso? Deus provou que era com Gideão. Você sabia que Deus é com você? Ah não, pastor, Deus não é comigo não, porque se Deus é comigo, por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Sabe qual é o problema das pessoas? Elas querem a prova que Deus é com ela nas grandes coisas. Só que não é nas grandes coisas que Deus manifesta que é contigo, mas é nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Qual o tamanho de um velo de lã? Você já pegou um velo de lã na tua mão? Cabe na mão de uma pessoa. Meu irmão, Deus, presta atenção e começa a observar. Quantas vezes em pequenos gestos, em pequenas situações, em pequenas coisas, você viu o cuidado de Deus para com você. Uma coisa às vezes boba, uma coisa tão pequena, mas é nas pequenas coisas que Deus mostra que é contigo. Como nas pequenas coisas Ele mostrou que era com Gideão. E eu digo a você: Deus é contigo, ó varão e varoa valorosa. Vamos aplaudir o Senhor. Então veja só, primeiro, Deus mostrou que era com Gideão. Só que aí, olha o que Deus vai fazer. Deus vai dar um exército para Gideão. Deus não vai dar um exército de covardes. Deus não vai dar um exército de displicentes, mas Ele vai dar um exército de corajosos e vigilantes. Ah pastor, mas foi só 300 que Deus deu para Gideão. Pois eu digo a você, é melhor do teu lado 300 corajosos do que 32 mil covardes. Você sabe qual é o teu problema? Você acha que precisa de um monte de gente do teu lado, e você só precisa dos valentes do teu lado. Você não precisa de gente covarde, de gente displicente, de gente desatenta do teu lado. Você precisa de valentes. Às vezes, um valente do teu lado vale mais do que 1000 medrosos e covardes. Um valente do teu lado vale mais do que até mesmo 32 mil displicentes. Meu irmão, nesta noite acredite, Deus preparou um exército para você. Oh pastor, que absurdo. Deus me preparou um exército, sim, e um exército valente, um exército corajoso. Sabe qual é o exército que Deus preparou para você? Está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Deus preparou para você um exército, não de homens, não de mulheres, não de pessoas, mas um exército de anjos corajosos e valentes para lutarem por você e ao teu lado, em nome de Jesus. Você está achando que está sozinho, que está sozinha, que ninguém é por você? Pois tem uma legião de anjos lutando e prontos para lutarem por você, em nome do Deus Todo-Poderoso. Foi Deus
deu o exército a Gideão. Mas mesmo assim Gideão hesita. Gideão hesita. Deus diz: vai, Gideão, porque eu coloquei o exército dos midianitas na sua mão. Mas Deus sabe que alguma coisa falta. E o que falta? Deus já mostrou que é com Gideão. Deus já deu um exército para Gideão de gente valente. Mas o que falta para Gideão, gente? A estratégia da vitória. O que falta para Gideão é a estratégia. Eu vou atacar como esse exército? Eu vou pela direita, eu vou pela esquerda, eu vou pelo centro, eu vou descer os 300 homens, eu vou fazer como? Vai um soldo, depois outro. Qual é a estratégia? Olha a estratégia, Juízes capítulo 7, versículo de número 10. Deus diz assim para Gideão: e se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu Gideão com o seu moço pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, você vê que não era só um povo, e os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente. Os filhos do Oriente são os egípcios, são também os beduínos, aqueles que moram no deserto. Eles estavam todos reunidos ali contra Israel. E diz assim: e jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Quer dizer, aos olhos humanos, com eles estavam à vantagem. Flávio Joséfo, que foi um historiador que viveu no século I, no livro A História dos Hebreus, ele conta que só do exército midianita havia 4 reis e 135 mil soldados, só dos midianitas. Mas aqui você viu que tem os amalequitas, tem os filhos do Oriente, os beduínos, os que habitavam no deserto, e estão brincando. Aí você tem 300 mil homens ali, fora os seus camelos. E naquela época, um camelo, um cavalo no campo de batalha fazia muita diferença. Não tinha armamento bélico. Os carros de batalha eram os cavalos, eram os camelos. Você viu aqui comigo que está dizendo que eles tinham tantos camelos que eram incontáveis. Eram incontáveis, quer dizer, estava do lado dos midianitas a vantagem. Mas Gideão desce até o arraial, versículo de número 13 aqui, na parte B, versículo 13. E chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. Veja só, Gideão chega quietinho, aí ele está ouvindo um homem conversando com o outro, e o homem começa a dizer: rapaz, eu tive um sonho essa noite, e esse sonho me perturbou. Qual sonho você teve? Ah, eu sonhei com um pão tostado de cevada. Você dormiu com fome, né? Não. Eu sonhei com esse pão tostado de cevada, que ele começava a rodear o nosso arraial, e de repente aquele pão tostado de cevada
começava a descer de cima para baixo, e começou a transtornar o nosso arraial, e derribar as nossas tendas, e consumiu totalmente o arraial. Você sabe o que é esse sonho que esse homem está tendo? A estratégia de Gideão. A estratégia de Deus para Gideão vencer. Como assim, pastor, a estratégia de Deus? Por que ele não sonhou com um pão de trigo, mas com um pão de cevada? Você sabe por que um pão tostado de cevada e não um pão tostado de trigo? Porque naquele tempo a cevada era o grão mais desprezado de todos os grãos. Porque assim, quando tem fartura, o grão mais nobre é o trigo, que faz o pão. Então, quando havia fartura, se usava o trigo, e desprezava exatamente o grão de cevada. Só que quando tinha necessidade, o pão era feito do grão de cevada, porque era o grão mais desprezível, o grão mais desprezado de todos os grãos. E olha só, pensa comigo. A Bíblia diz lá em Juízes 6, e Israel empobreceu muitíssimo pela presença dos midianitas. Israel é como pão de cevada tostado, se tornou a nação mais pobre, se tornou a nação menor de todas. E Gideão, lembra o que Gideão falou para o anjo? Gideão disse para o anjo assim: eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou como o grão tostado de cevada, eu sou desprezado, eu sou o último em tudo, só me deixam para o final quando não tem outra saída. Meu irmão, se você se sente como pão tostado de cevada, aquele que é desprezado, humilhado, deixado de lado, escuta o que Deus tem para te dizer. O teu Deus é expert em pegar o menor e fazer dele o maior, em pegar o mais pobre, o mais vil, o mais desprezado, e colocar à frente do seu povo, para que o nome dele seja glorificado. Ainda que até hoje te desprezaram, confie no teu Deus, porque ele vai te colocar por cima e não por baixo, como cabeça e não como cauda, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Vamos aplaudir o Senhor. Agora olha só, olha a estratégia. Gideão lá ouvindo, está ouvindo. Aí eu vi esse pão de cevada tostado rodeando o arraial. Opa, eu tenho que rodear o arraial com os meus 300 homens. E ele nos transtornou. Você sabe o que é transtornar? É perturbar, aquietar, tirar de paz. Quer dizer, Gideão entendeu que ele tinha que transtornar o arraial dos midianitas. Ele tinha que perturbar o arraial dos midianitas. Ele tinha que inquietar o arraial dos midianitas. E como que ele iria inquietar o arraial dos midianitas? Aí ele escutou o homem falando de cima para baixo. Eles estavam onde? Num vale. Você já chegou numa montanha, num vale, ou numa região que tenha um vale, e aí você diz assim: ei! Aí, ei, eco. Aí Gideão entende: opa, Deus me deu a estratégia. Eu tenho que rodear o arraial pelas montanhas, tenho que inquietá-los, e eu vou inquietá-los como? De cima para baixo, com o eco do local. Tanto que diz aqui no versículo 15: e sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, aí tem um detalhe, a sua explicação. O outro que estava ouvindo, olha para o homem, para o Gideão não ter dúvida, e fala assim: eu sei o que é esse pão tostado. É Gideão, filho de Joás. O Senhor Deus entregou este arraial nas mãos dele.
Aí Gideão escuta isso, escuta a narração desse sonho e a sua explicação. E o que ele vai fazer primeiro? Ele vai adorar ao Senhor. Ele ali quietinho, ele, glória a Deus, oh glória, Deus me deu estratégia, Deus me deu, Deus é conosco mesmo. E diz, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas. Você está vendo que é tudo coisa que faz eco, faz barulho? Buzina, vasos que serão rolados montanha abaixo. Vai fazer um barulho ou não vai, hein? Vasos sendo jogados de cima do vale, buzinas sendo tocadas. E lhes deu a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós? Prestou atenção no detalhe? No mesmo versículo que nós acabamos de ler, o versículo 17, Gideão diz: façam como eu fizer. E como eu fizer, vocês farão. 2 vezes no mesmo versículo. É importante você observar a estratégia de Deus. Sabe qual é o problema das pessoas? Não é Deus revelar que é com ela, porque Deus revela que é com ela. O problema não é ela crer que há um exército com ela, porque Deus prometeu um exército ao redor dela, e ela até acredita nisso. Mas o problema dela é que ela não observa a estratégia de Deus. Pastor, mas que estratégia? Deus dá estratégia, faz a campanha. E a pessoa cruza o braço e fala: eu não vou fazer campanha. Esse pastor está pensando o quê? Ele acha que eu só tenho tempo só tenho que ir para a igreja e nada para resolver da minha vida? Deus fala para ela: faça o seu pedido de oração. Eu ficar escrevendo pedido para pastor orar por mim? Não tenho mais o que fazer. Põe a sua oferta no altar. Eu colocar a oferta de sacrifício no altar. Quer dizer, a pessoa não obedece à estratégia de Deus. Meu irmão, Deus pode mostrar que é com você, Deus pode até mostrar que tem legiões de anjos ao teu lado, mas se na hora de aplicar a estratégia de Deus você hesita, não tem como o milagre acontecer. Você tem que pôr em prática a estratégia de Deus. Quando você põe em prática a estratégia de Deus, é o inimigo que é desbaratado, é o inimigo que perde a direção, é o inimigo que se perde, porque Deus peleja por você. Diz no versículo 18: e tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. E assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar. Prestou atenção no detalhe? Os 300 valentes saíram do lugar,
Eles gritaram por espada do Senhor e de Gideão, e desceram correndo o morro, foi isso? Não, ficaram quietinhos lá no lugar, plá, 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 por Deus e por Gideão, e levantavam as tochas, e o exército midianita, amalequita, que estava no vale, ouvindo aquele estrondo, vendo as tochas, as buzinas. Olha o que aconteceu com o inimigo, aquele inimigo que há 7 anos estava ali oprimindo, machucando, destruindo a Israel, e ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército, diga todo o exército, os midianitas, os amalequitas, os filhos do Oriente, todo o exército deitou a correr e gritando, fugiram da presença de Gideão e dos 300 valentes. Meu irmão, você já correu demais, né? Esse inimigo foi valente demais, zombou de você, caçoou de você, riu de você, até pisou em você. Até sexta-feira ele parecia um leão rugindo tão forte, e você se sentindo tão pequeno, correndo para cá, correndo para lá, indo para lá, para cá. Esse problema não se resolve, mas Deus está te dizendo, fique quieto, porque agora sou eu que vou agir, sou eu que vou trabalhar, sou eu que vou agir, e este inimigo vai sair correndo da tua presença, esta situação vai sair correndo da tua vida. E sabe por quê? Porque o leão vai virar um gatinho diante do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Versículo 22. E você achando que foi a buzina de Gideão, né? Ô pastor, cadê a buzina? Me dá a buzina ungida, para mim orar, para mim apertar lá em casa a buzina para mandar embora todo mal. Não vou te dar buzina ungida nenhuma. O que eu vou te dar é um Deus ungido, um Deus poderoso, porque diz aqui no versículo 22, e tocando pois os 300 as buzinas, o Senhor, não foi a buzina, foi o Senhor, eles tocaram a buzina, mas quem estava lá no arraial trabalhando e lutando era o Senhor. É o Senhor que vai te dar vitória, é o Senhor que vai te dar a bênção. E o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zezerá, até Betsita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Quer dizer, aquele exército que ficava rodeando Israel 7 anos, pisando, humilhando, roubando, destruindo, que nunca dava trégua para Israel, que pisava, humilhava, zombava, ridicularizava, saqueava, roubava. Agora estão saindo fugidos de medo, porque Deus bradou do céu e declarou a vitória de Gideão e dos seus 300 valentes. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está escutando? Eu estou escutando. Você está escutando? Pastor, escutando o quê? Você não está ouvindo a buzina tocando, você não está ouvindo os cântaros se quebrando, as tochas celestiais sendo levantadas. Deus já está determinando o fim deste problema na sua vida. Toma posse, meu irmão, porque esta semana será totalmente diferente, em nome de Jesus Cristo. Toma posse desta palavra de Deus na tua vida, porque Deus é contigo.
Ele te deu um exército para vencer esta batalha, e Ele está te dando a estratégia de vitória. Pastor, mas que estratégia? Pastor, essa estratégia foi do Gideão, mas a estratégia é a mesma. Você sabe o que representa também o pão tostado de cevada? Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Olha o que representa também o pão tostado de cevada. Isaías 53, lembra que eu te disse que a cevada era o grão mais detestado, mais excluído, rejeitado? Isaías capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quer que eu te falo também o que representa o pão tostado de cevada? Representa Jesus, porque Ele foi desprezado e ainda é desprezado, mas todo aquele que abraça Jesus Cristo vai triunfar sobre os seus adversários, em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir a Jesus, e fique de pé no seu lugar, fique de pé, porque a estratégia é a mesma. Se você quer vencer esta situação, se você quer resolver este dilema, você precisa de Jesus. Jesus é como o pão tostado de cevada. As pessoas o desprezam, as pessoas zombam de Jesus. Tem gente que você vai falar de Jesus para ela, ela olha para você e diz: até tu, até você, caindo nessa de Jesus. Puxa, eu achava que você era mais inteligente, eu achava que você era mais sábio. Quantas vezes as pessoas não desprezam Jesus, zombam de Jesus, caçoam de Jesus, mas é como Isaías 53 disse: Ele era o mais desprezado, Ele foi desprezado e ainda é desprezado. Gideão foi desprezado, Israel foi desprezado, mas todo aquele que abraça o pão tostado de cevada, esse vai vencer o inimigo de cima para baixo. Porque olha que interessante, até aqui eram os midianitas que transtornavam a Israel, não era? Eram os midianitas que roubavam a paz, que destruíam a Israel. Só que a partir deste momento, Deus disse, através da boca do inimigo, que Gideão transtornaria aquele arraial. Agora quer ver uma coisa interessante? Jesus, em certa ocasião, chamou seus discípulos e disse: vamos para outra margem. E era uma margem chamada de Gadara. Quando Jesus chegou ali, naquela região tinha um homem que era transtornado por uma legião de demônios. Aquele homem corria nu, se escondia dentro de covas, se alimentava de carne humana podre. Os demônios transtornavam a vida daquele homem.
Mas naquele dia, quando Jesus chegou na província de Gadara, logo que Jesus desceu do barco, diz a palavra que aquele homem perturbado, transtornado, foi ter com Jesus. E o demônio caiu de joelhos diante de Jesus, e prostrado adorou a Jesus. E ele disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não nos atormentes. Você vê que absurdo, né? Aquela legião, anos atormentando aquele homem, transtornando a vida dele. E aí Jesus está ali, e os demônios estão dizendo: não nos atormente, não nos transtorne. E sabe por quê? Porque Jesus havia dito: sai dele, espírito imundo. Sai dele, espírito imundo. Você está entendendo a questão aqui? Quando você tem Jesus, não é o maligno que te transtorna, mas é Jesus que transtorna o maligno. Porque Jesus ordena para que o maligno saia do teu caminho, saia da tua vida. E aí você tem paz, aí você tem vida. Quer dizer, a pessoa está transtornada, o inimigo prevalecendo, o inimigo destruindo, o inimigo roubando, matando, e a pessoa não entende. Se você quer que não haja mais transtorno do inimigo na tua vida, você tem que entregar a tua vida a Jesus. Os outros desprezam, mas eu não desprezo, e você também não pode desprezar Jesus. Porque Jesus é aquele que vai transtornar o inimigo. Ele é aquele que vai transtornar o problema e te dar a solução. Por isso, nesta noite, faça o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida a Jesus, entrega a tua vida na mão de Jesus, e Ele te dará paz, e Ele te dará tranquilidade, porque está escrito: e Gideão voltou em paz. Você pode ler a história de Gideão, no final está escrito isso, que ele retornou em paz, em paz. Agora, para isso, você tem que entregar a sua vida a Cristo. Por isso, se há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida a Jesus, mas quer entregar a sua vida a Cristo hoje: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu quero receber a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, porque essa situação me transtornou até hoje, esse problema me transtornou até hoje, esta luta me transtornou até hoje, mas a partir de hoje eu entrego a minha vida ao pão tostado de cevada que é Jesus, e eu creio que é Ele que a partir de hoje vai transtornar esse problema, e eu vou ter a minha solução. Você que quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar de Deus, que eu vou orar pela sua vida. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui diante do altar de Deus, que eu vou orar pela sua vida, que eu vou orar por você. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja, pastor. Eu quero me reconciliar com Jesus. Você quer se reconciliar com Jesus hoje? Pastor, eu quero. Então sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem se reconciliar com Jesus. Se você está se sentindo um filho pródigo, uma filha pródiga, vem se reconciliar com o teu pai hoje. Vem se reconciliar com Jesus hoje.
Isso, venha. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Isso, vem entregar a sua vida a Cristo. Agora, se você já está na igreja, primeiro, Deus já tem provado que é contigo. Avalie as pequenas coisas, e você vai ver que nas pequenas coisas, Ele tem mostrado que é com você. Segundo, Ele te deu um exército para vencer esse problema. Não, pastor, Ele não me deu, te deu. Estava o profeta Eliseu em casa, o moço entra desesperado: profeta, está cercada a casa, o exército inimigo cercou a casa. E Eliseu, tranquilo: o que é, meu filho? Não, vamos embora, profeta, vamos embora. Calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, abre os olhos do menino para que veja. E quando Deus abriu os olhos do menino, ele viu legiões de anjos ao redor da casa de Eliseu, carruagens de fogo ao redor da casa. Por isso que eu não tenho dúvida em te dizer que Ele já te preparou um exército. Tem um exército aí do teu lado, pastor, do meu lado, do teu lado, um exército de anjos. E anjos valentes, viu? Não é anjos covardes, não. Não é anjos covardes, não. Anjos valentes, anjos de guerra, anjos de peleja, que estão aí para combater com você essa peleja. Então sabe o que te falta? Estratégia. Estratégia. Talvez você ainda não enxergou a estratégia para resolver de uma vez por todas essa situação. Talvez você ainda não enxergou a estratégia para conseguir adquirir a tua casa, o teu campo, a tua terra. Deixa eu orar por você. Eu vou fazer por você a mesma oração que Eliseu fez pelo moço. Eu vou pedir para que Deus abra o teu entendimento, abra a tua compreensão, para que você alcance estratégias para vencer toda esta situação que você está enfrentando. Quer que eu ore por você? Para que Deus abra o teu entendimento e a tua compreensão, para que você enxergue as estratégias para sair desse problema. Pastor, é o que eu mais quero. Então vem aqui diante do altar, que eu vou orar por você. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. Feche os teus olhos. Você que está entregando a sua vida a Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito à salvação e à vida eterna, em nome de Jesus. Você que está se reconciliando, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, pois eu quero me reconciliar com o teu Filho Jesus Cristo. Senhor, me fortaleça para caminhar na tua presença todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E você que já está na presença de Deus, mas quer que Deus abra o teu entendimento, a tua compreensão, para alcançar a estratégia de Deus, para vencer esta situação, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir neste instante que o Senhor amplie a minha visão e a minha compreensão. Senhor, eu preciso alcançar
estratégias de Deus para vencer esta situação e conquistar as bênçãos que eu espero. Senhor, abre agora o meu entendimento e a minha compreensão, para que além dos problemas, eu enxergue a estratégia, a solução para a minha vitória, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, Senhor, aqui está este teu filho e esta tua filha, que recebe ao teu filho Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Meu Deus, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha também para cada vida que está se reconciliando contigo. Senhor, perdoe os pecados, as falhas, os erros, e reconcilia esta pessoa contigo. Meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, esta pessoa venha ter forças para caminhar contigo e estar na tua presença. E olha, Senhor, para este teu filho e filha, que já está na tua presença, mas que está precisando da estratégia para vencer esta situação, para tomar posse do seu milagre. Meu Deus, abre o entendimento, amplia a compreensão, abre a visão do teu filho e da tua filha, para que ela alcance estratégias para vencer este problema, para triunfar nesta questão. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor deu a estratégia de vitória para Gideão, dá a estratégia de vitória para o teu filho e para a tua filha, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus.